Alvíceras, cyberdúvidas da língua portuguesa, porque a língua é como um rio, sem margens desaparece, como nos disse João Carreira Bom. Realmente a gramática tem essa função de margear a língua para que ela justamente não desapareça. Então, se você é desse entendimento, seja bem-vindo. Se você não pensa assim, ao contrário, se você pensa que a gramática não serve para nada, ou quase para nada, você pode passar dia 27. Ou seja, meta o pé, vá embora, não lhe queremos aqui, ok? Vai ver lá outro vídeo de fofoca, Big Brother Brasil, ou então vai ver lá esses videozinhos da Abralin, né? Esse tipo de coisa que são até bons, né? Mas fica só ali, né? Ficam só ali naquela guerrinha contra a gramática. Na verdade, eles que são tão contra a gramática, né? Eles toda hora se opõem à gramática. Esses professores universitários do departamento de letras são tão inimigos da gramática que a vida inteira deles, todo o labor deles, toda a produção acadêmica deles, quando você pega para ver, tem como artista, tem como protagonista principal a gramática, né? Então, quer dizer, eles vivem a falar mal da gramática, mas graças a ela é que sustentam-se e sustentam as suas famílias e mantêm os seus devidos postos em seus respectivos departamentos. Então, vão todos ver se eu estou na esquina, né? Agora, se você é daqueles que preza o bom falar, o bom escrever e adora a gramática, este é o local certo. Hoje, no site Cyberdúvidas, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Na verdade, nós vamos ver basicamente um tema específico, né, que é sobre o nome Belchior ou Melchior, sobre a grafia desses nomes, já que nós estamos aí já há poucos dias após o Natal, né? O Natal foi dia 25 de dezembro agora, claro, evidentemente, todo ano é. Nós estamos hoje no dia 1º, já para na verdade dia 2 de janeiro. Então, mas enfim, está muito recente, então nós vamos ver sobre Melchior e Belchior. Um ou outro, né? Como é que se escreve? É Melchior que se escreve ou é Belchior? Lembrando que não se trata daquele cantor Belchior, seria o rei mago, né? Aliás, é uma outra discussão se foram reis mesmo ou se eram magos, reis magos, eram mesmo reis magos, não eram? Isso é uma outra discussão. Basicamente, aqui na página de hoje, na homepage de hoje, aqui do Cyberdúvidas, nós temos algumas coisas interessantes que eu queria apenas fazer menção, sobre as quais eu queria apenas fazer uma rápida menção, antes de partirmos para o assunto do Belchior/Melchior. Primeiramente, é que no ano, né, de 2022, algumas palavras foram campeãs de busca, né, na internet, né? Segundo o site aqui da Cyberdúvidas, por exemplo, você teve na área da Covid-19, né, que já é uma pandemia, uma grande pandemia que já nos deixou, alguns dizem que não, mas aqui no Brasil ficou já no passado, graças a Deus, mas algumas palavras novas, né, se somaram ao grande léxico, vocabulário de Covid-19 disponível no site. Miocardite, pericardite, infelicidade, olha só, ligado à Covid-19, né, curioso, e um anglicismo, brain fog, né? Brain fog significa nevoeiro cerebral, brain fog. Outra coisa também interessante é que no caso, por conta dessa recente guerra da Rússia com a Ucrânia, em 2022, uma outra campeã de pesquisa, de procura na internet, foi a palavra oligarca, né? Claro, referenciando o Vladimir Putin, ou Putin, aliás, fica para uma próxima análise. É Putin ou Putin, a pronúncia correta, né? Em russo, não vale ser em português ou inglês, tem que ser em russo. E, enfim, e outras palavras, né? Por exemplo, estagflação, monarca, bicentenário,
essa aqui é interessante, com certeza, por conta da situação aqui no Brasil, né? Prevaricação, né? E intempérie. Ano de 2022 foi um ano também de muitas intempéries, né? Na Europa, nos Estados Unidos, agora fechou o ano com uma nevasca, a maior nevasca dos últimos decênios. Bom, aí você tem essa lista, essa playlist, vamos chamar assim, no site Cyberdúvidas, chamada O Ano em Palavras. Muito interessante, ou seja, a cada mês você tem ali as 2 palavras mais pesquisadas na internet, naquele mês, daquele ano. E aí no final do ano você tem um ano todo em palavras. Isso é legal porque as palavras mais pesquisadas da internet nos dão uma noção do que aconteceu de mais importante naquele ano. Bom, aí mais alguns assuntos aqui, sem muita importância para nós. Bom, aí vejamos aqui até o final. Bom, aí termina. Agora sim, vamos para o artigo de hoje, né? Que será a questão do Melchior. Para o Chaves seria malfeitoso, né? Malfeitoso. Então, Belchior ou Melchior. Vamos abrir a página. Belchior ou Melchior. O título do artigo: sobre a pronúncia e a origem do nome Belchior. Quem coloca esta questão aqui, deixa eu ver, Rita Gonçalves, de Lisboa, Portugal. Ela vai dizer assim: acabo de ver o documentário brasileiro Belchior, apenas um coração selvagem. E, além da história deste cantor nordestino, que eu desconhecia de todo, surpreendeu-me a prolação do nome, Belchior, e não Belchior, como se diz em Portugal e demais países da comunidade de língua portuguesa. Bom, por que ela faz essa pergunta? Porque o nosso Belchior, o nosso cantor brasileiro, inclusive eu quero ver esse documentário, Belchior, apenas um coração selvagem. Quero ver esse documentário. Eu gosto muito das canções do Belchior. Esse Belchior, ele se escreve com CH. Então lá para eles, os portugueses, deveria estar escrito com um K, né? Belchior. Ou então com QU. Ela não coloca aqui o QU. O ideal seria nem o K, seria QU. Mas ela, na pergunta dela ela coloca: por que não estava escrito com K? Né? E se fosse para fazer correto, se o nome do Belchior está escrito corretamente, por que, ela pergunta assim, por que então que não se fala Belchior? Né? Então é a mesma coisa, aquele José Guilherme Melchior, né? Que o Olavo de Carvalho uma vez estava até brincando com um idiota daqueles lá que ele zoava pra caramba. Que ele falava que esse cara falava José Guilherme Melchior, né? Então é Melchior ou é Melchior? Se for Melchior, então tá certo escrever com CH, né? Agora, se tá certo escrever com CH e você não fala Melchior, então você tá errado em falar Melchior, né? Agora, se tá correto falar Melchior, por que se escreve com CH e não com QU ou até com K, como coloca aqui a nossa contribuinte aqui, a nossa colaboradora aqui, né? E a mesma coisa é o Belchior, né? Se o correto é escrever Belchior, por que a gente fala Belchior? E ao contrário, se o correto é falar Belchior, por que não se escreve Belchior com QU ou até com K? Então fica essa pergunta, fica essa dúvida. Aí ela conclui assim: pesquisando, fiquei a saber, entretanto, que no Brasil o nome de um dos 3 reis magos é Melchior, em vez de Belchior. Ela até escreve mal, né? Gostava de um esclarecimento, gostaria de um esclarecimento sobre estas particularidades brasileiras. Muito obrigada. Rita Gonçalves, Lisboa, Portugal. Bom, aí vem a resposta que é dada pelo Carlos Rocha, em 16 de dezembro agora. Ele vai dizer assim: tal como indica a grafia, o nome Belchior, variante de Melchior, é pronunciado com um X de mexer, ou o CH de azeviche. Então, Belchior e Melchior. Esta pronúncia é válida em qualquer modalidade culta do português. Então veja só, né? O nosso ilustre Carlos Rocha,
vai dizer que a pronúncia correta em qualquer modalidade culta do português é Melchior e Belchior. Bom, eu não concordo com isso, mas vamos lá. Só por alguma razão especial é que se lerá Belchior como Belchior mesmo. Parece, ou seja, com QU. Parece ser este o caso do cantor Belchior, cujo nome se pronunciava realmente com K. Um artigo da Wikipédia em inglês confirma-o. Esta pronúncia talvez reflita a etimologia da forma mais antiga do nome, que é Melchior, supostamente originário de um composto de origem hebraica, Melech, que significa rei, e Ors, que significa luz, o qual soaria aproximadamente como Melchior, né? Melchior, ou seja, Melchior, que seria, né, a origem hebraica do nome Melchior ou Melchior. Assim se explica que a forma Melchior se pronuncia com K, Melchior, em outras línguas, por exemplo, em inglês. Então, por que o certo seria Melchior e não Melchior? Porque seria uma tradução do hebraico Melech, que significa rei, Or, luz, ou seja, em hebraico rei de luz, né? Melech Or. E aí, na hora de você traduzir isso para a Bíblia, né? Na hora de você traduzir o texto do hebraico para uma língua vernacular qualquer, por exemplo, o inglês, então foi traduzido como Melchior. Melchior. E por algum motivo, talvez por aproximação com a pronúncia hebraica, que tinha o fonema mais gutural, né? Melech, esse k é uma pronúncia mais gutural. Então, talvez por essa aproximação é que, em vez de ser um som mais chiado, Melchior, ficou, ao contrário, Melchior, né? Melchior. Então, mais um dos problemas que a Bíblia nos traz no campo da pronúncia e da escrita de certas palavras. Não só a Bíblia, como muitos textos antigos também, né? Então, por exemplo, saindo da Bíblia, é Atena ou é Palas Atena ou Palas Atena, né? Então, tem discussões aí. Não, é Palas Atena, não é Palas Atena. Então, não é só na Bíblia, não. Mas, enfim, esse nosso ilustre amigo aqui, o Carlos Rocha, vai dizer isso, né? Que o correto é Belchior, é Melchior. Na língua portuguesa, o correto é dizer Belchior e Melchior. Mas, ele vai dizer por alguma situação muito específica, a pronúncia desses nomes pode se dar com o fonema gutural Belchior, Melchior. E aí, no caso de Melchior, ele vai dizer que é por conta dessa tradução, dessa adaptação da pronúncia hebraica Melchior, rei de luz, para a língua inglesa e também depois a portuguesa. E esclareça-se ainda que Melchior não é, ou Melchior, né, não é forma somente brasileira. Na verdade, ela registra-se em Portugal e em outros países de língua portuguesa, conforme se pode confirmar pelo Dicionário Nomástico Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado. Agora, ele vai dar aqui algumas fontes de referência. Ele vai dizer assim: a hipótese hebraica, essa de Melech, Or, rei de luz, é duvidosa, porque o nome não terá tido tradição em hebraico, nem registro no Novo Testamento, sendo antes um nome tardio, tal como Gaspar e Baltazar, atribuindo-se estes 3 nomes aos reis magos, no manuscrito grego datado do começo do século VI depois de Cristo. Então, quando eu falei que era mais uma das palavras que a Bíblia nos trazia, né? Palavras de pronúncia e tradução duvidosa, mas na verdade não é a Bíblia que a gente tem em mãos. Um dos manuscritos hebraicos, né? Aliás, desculpa, um dos manuscritos gregos traria esse nome, né? Belchior. Mas na nossa Bíblia acabou que esse manuscrito ele não foi absorvido na tradução. Então é muito difícil, até impossível você ver uma Bíblia que vai trazer o nome do Melchior, o nome do Gaspar ou o nome do Baltazar, né? Um manuscrito do século
do século V, né, depois de Cristo, um só é que tem, que traz, né, esses nomes, né? Bom, aí a gente também fica devendo a abordagem dos nomes Gaspar e Baltazar. Então, por hoje nós já sabemos que, primeiro, na Bíblia não tem o nome Melquior, nem Melchior, tanto faz, não tem. Mas há um manuscrito que traz esse nome. E que a pronúncia, sob a ótica da língua portuguesa, correta da palavra Melchior ou Melchior é Melchior. Porque é com CH, né? Aqui em Portugal, então é Melchior. Então está errado o Olavo de Carvalho a zombar daquela pessoa que estaria falando Melchior, mas o correto é Melchior mesmo. O Olavo de Carvalho que está errado. O correto é Melchior, sob a ótica da língua portuguesa. Agora, não é, aí vem a minha conclusão final. Não vejo também errado você falar Melchior ou Belchior. Por quê? Porque se você está falando com o som gutural, é como tantas outras palavras que você fala desconsiderando a fonologia da língua portuguesa, né? Se você falar, por exemplo, o nome David, né, sob a ótica da língua portuguesa, você vai falar David, né? Ah, não, o correto é David. Sim, o correto é David, sob a ótica da pronúncia portuguesa, mas só que o nome você está lendo como lê o inglês, né? Como se lê na língua inglesa. É um nome que é importado de lá. Então, quem tem um nome David, né? Geralmente ninguém vai chamar de David. Até porque quem colocou o nome da pessoa de David, ela não colocou para que ele fosse chamado de David, e sim David, né? Ou até mesmo Davi, né? Agora, David não, eu nunca vi isso. Então, é uma situação um pouco embaraçosa, sobre a qual, né, paira uma grande penumbra, uma grande sombra. Há muitas áreas assim, penumbrosas da gramática da língua portuguesa, onde a gente não consegue bater o martelo, né? Essa é uma das áreas. Não dá para ficar batendo o martelo e condenar quem fala de outra maneira. Você não pode condenar a pessoa que fala Melchior ou Belchior, porque ela pode defender, pleitear que ela está usando a pronúncia, a fonologia, a fonética da língua portuguesa, e realmente CH tem o som de CH, né? Em contrapartida também, você não pode condenar a pessoa que fala Belchior ou Melchior, porque são nomes que têm uma origem em outro idioma e que carregam ainda hoje esse aspecto da pronúncia cultural, que é como se tivesse entranhado, né? É como se essa pronúncia cultural tivesse ou pertencesse à essência da palavra, e fica difícil você desconsiderar alguma coisa essencial, né? Então, são coisas que não dá para você bater o martelo. Então, finalizando, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima vez que você ler ou ouvir, né, a palavra Melchior, Belchior, você pode falar Belchior, Melchior, ou até Belchior ou Melchior, tanto faz. Mas minha dica final é: fale Belchior e fale Melchior, para não causar complicações, para não causar espanto, né? Para não causar, enfim, a não ser que você queira mesmo causar. Aí você aproveita e explica, dá uma aulinha de pronúncia, uma aulinha de história da palavra para a pessoa. Aí, se for esse o teu objetivo, beleza. Mas como a maioria esmagadora das pessoas aqui no Brasil falam Belchior e Melchior, então aconselho a você que fale Belchior, fale Melchior e não chame atenção, né? Você pode de repente chamar uma atenção e você não queria chamar aquela atenção. Agora, se você quer chamar a atenção, então fale sim Belchior, fale Melchior, e aproveite e dê uma aula de gramática e de história, de filologia para a pessoa, de etimologia, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.